A partir de agora, Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Quarta-feira chegou e o nosso cafezinho convida você a olhar com mais carinho para um tema que atravessa aí muitas casas, muitas famílias e muitos corações: educação e parentalidade. Nunca se falou tanto sobre criar filhos com consciência, empatia e respeito. E ao mesmo tempo, nunca tantos pais e mães se sentiram tão cansados, sobrecarregados e culpados. E para abrir essa nossa conversa, eu trago uma reflexão importante. Não existe desenvolvimento saudável sem vínculo. Quem disse isso foi Humberto Maturana, neurobiólogo, filósofo, escritor, vencedor do Prêmio Nacional de Ciência do Chile e criador das teorias que se tornaram referência, como a biologia do conhecer e a biologia do amar. Talvez o maior desafio da educação hoje não esteja na falta de amor ou de esforço, mas no peso invisível que recai sobre quem tenta fazer o melhor todos os dias. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, Evoluir nos Define, Sicredi, a Ter com Quem Contar, Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café, Irá Gastronomia, onde cada detalhe desperta memórias e sabores, Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, Splash Piscina Santo Ângelo, é fácil ser feliz, e Tenondé Parque Hotel, viver as missões começa por aqui. Começa agora o Cafezinho Missioneiro, o programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E para essa conversa tão necessária, eu recebo hoje Gláucia Vieira, mãe de duas, educadora parental, especialista em neurociência e educação consciente, que orienta famílias a fortalecer vínculos, melhorar a comunicação e viver a parentalidade com mais empatia e menos culpa. Perfeita para a nossa conversa de hoje, né, Gláucia? Muito obrigada mais uma vez por estar aqui no cafezinho. Que bom a gente ter essa conversa, porque assim, eu sou uma dessas mães, tá? Aí... que tenta todos os dias. É um recomeço diário, né, Gláucia? O que tu tem a me dizer sobre isso? Com certeza, Dani. Primeiro, é um prazer enorme estar aqui novamente, né? Na primeira vez me senti em casa, agora sigo em casa, né? Ai, que bom. E falar sobre esse tema, assim, é incrível. Porque é justamente isso que eu trago com o meu trabalho, sabe? Aliar essa parentalidade consciente com a leveza. Porque a parentalidade, a maternidade não é para ela ser pesada, mas muitas vezes ela se torna, né? E aí a gente entra nesse bombardeio de informações que a internet nos traz, né? E aí eu faço isso, não, mas eu li um post que diz para eu fazer isso e agora, né? Então assim, o que cabe na nossa realidade? O que cabe dentro da nossa régua? Porque se eu vou me comparar com quem tá lá do outro lado nesses posts, eu não sei a realidade dessa pessoa, qual que é a minha, né? Então assim, a parentalidade consciente, ela vem de um lugar para nos trazer leveza. Mas como que a gente consegue isso no dia a dia, que é o nosso principal desafio no meio de tantos conhecimentos, né? Sim, é um desafio e é bem isso. Você tem uma palavra para maternidade, para parentalidade, enfim, nesse momento é desafio. Eu entendo que a nossa geração, digo enquanto uma 40 a mais, foi educada de uma forma e a gente está de fato, né, buscando ser melhor, quebrar padrões, mudar, para que os nossos filhos tenham uma outra realidade, uma outra consciência. E aí já é uma discussão que daria outro cafezinho. Com certeza. A nossa geração e a educação que recebemos, e assim, sem culpar os nossos pais, sempre lembrando que era aquilo que eles podiam dar, né? Mas a gente entende hoje e tem mais consciência, né? E isso, de fato, está nos levando para um lugar de cansaço, né? De onde que vem esse esgotamento? A que se deve? Não era para ser melhor? Era e ele é, né, Dani? E assim, é muito interessante trazer isso, né? Que os nossos pais, eles deram o melhor que eles podiam. E, obviamente, eles tentaram tudo que eles podiam e tinham acesso, né? E hoje a gente, querendo ou não, segue a mesma linha, porque nós queremos educar os nossos filhos emocionalmente saudáveis, torná-los emocionalmente, né, com essa inteligência emocional, mas a gente também não teve. Então, assim, como que a gente vai dar algo para os nossos filhos que a gente também não teve? E aí entra essa sobrecarga, aí entra esse cansaço, né? E eu, nesse meu decorrer, eu passei muito por essa trilha
de ser uma mãe que queria fazer diferente, mas não sabia como. Tive acesso à informação do como fazer, mas não me sustentei, né? Porque assim, como que eu vou conseguir fazer isso? Eu não consigo. Aí eu vejo aquela teoria lá, eu me culpo. Eu vejo aquela mãe lá dando conta de tudo, eu me culpo, né? E aí a teoria lá que falava, tem que fazer isso, tem que olhar pro teu filho, na hora eu não conseguia. Como que eu vou conseguir se eu não sei? Sim. Né? E aonde começa isso pra gente conseguir dar conta e ficar com menos culpa? Olhando pra gente, né, Dani? Não tem como eu educar conscientemente se eu não sou consciente do que eu sinto. Assim, é impossível, porque eu posso ter uma teoria, né? Saber que dos malefícios de uma educação tradicional, de brigar, gritar, ameaçar, castigar. Mas o meu automático é esse, porque foi o que eu recebi, né? Então, assim, meu filho tá ali fazendo uma birra, o que eu faço? Porque na hora vai surgir todas as emoções lá da época de quando eu era criança. Gatilhos, né? E aí, se eu não tenho essa inteligência emocional, se eu não sei me sentir raiva e tristeza, da onde vem isso, eu não vou conseguir ser calma com meu filho. Sim. E assim, aí outra coisa que vem ao encontro disso que tu tá falando é essa cobrança que a gente tem de achar que tem que acertar sempre, né? Todos os dias. A nossa geração também teve essa questão de que a gente não tem uma boa relação com o erro, né? Não nos foi permitido errar. Eu aprendi muito mais tarde que estava tudo bem errar e que eu podia recomeçar e vai dar certo e vamos trabalhar para dar certo. Então, o acertar é sempre alguma coisa nova, né? Essa sensação de todo dia eu ter que acertar é desgastante, né? E sabe, Dani, que isso vem da educação tradicional, né? De sermos rígidos, né? A gente tem que fazer sempre certo. A gente não sabe o que é errar. A gente não tinha pedido de desculpas. Não. Era só acertar ou se encaixar ali dentro. Né? Então, a gente traz isso para a maternidade. E aí, a educação consciente, em vez de trazer leveza, ela passa a ser um checklist a mais. Eu tenho que preencher que eu dou conta disso. Pronto. Verdade. Ao invés de me deixar mais leve, parece que me pesa mais ainda, né? Porque é uma sobrecarga. E assim, quando a gente traz isso para a sociedade, né? Acho que um pouco dessa culpa vem também dos olhares, né? Eu te confesso e confesso para os nossos ouvintes, assim, que foi bastante demorado. Hoje o Bernardo tá com 3 anos. As birras vêm, sei lá, de 1 ano, aí mais ou menos, né? Quando entra nessa fasezinha da adolescência na infância, é isso, né? Terrível two que eles falam, né? Terrible two, E aí, eu sei que eu me sentia muito mal quando ele fazia birra na rua, enfim, porque os olhares, eles são na hora, né? Já te olham, assim, te crucificando. Aqui que você faz alguma coisa, um olhar de que não vai fazer nada. E graças a estudos, enfim, inclusive, né, o teu perfil é um dos que eu acompanho para me munir de informação. E daí também aquilo que tu falou é muita informação, né? Mas hoje eu sei que o porquê que acontece a birra, e eu sei que ela não passa de 20 minutos. Então, eu tento manter a minha calma durante esses primeiros 20 minutos. Mas o mais importante que eu aprendi, trazendo a pergunta que eu quero fazer, da questão da sociedade, é que não olho para o lado. Eu fico enclausurada ali, eu e meu filho, naquele momento. Então, a birra acontece no supermercado, acontece na pracinha, acontece em todos os lugares. E eu faço de conta que todo mundo explodiu, não tem mais ninguém do meu lado, para eu poder dar conta daquilo sem já ser crucificada pelos outros. O que tu tem a dizer quanto à questão social? São vários julgamentos, né, Dani? Muitos. E nessa questão que tu trouxe aí, tem várias camadas. Né? E assim, a gente teria vários cafezinhos só para essa questão, né? Sobre a birra, né? Fazer um parênteses, a birra, ela dura 20 minutos. É relativo, a gente não sabe, né? Quanto tempo dura, e eu não vou entrar nesse tema, porque... eu trago minha experiência pessoal de 20 minutos. Né? E às vezes pode durar 5, às vezes pode durar 1 hora, né? E aí, falando da parentalidade consciente, que é um equívoco que muitas pessoas cometem, é achar, eu estou sendo uma mãe consciente, eu estou olhando pro meu filho, eu estou falando calma, mas não está funcionando. Ele está tendo birra igual. Porque a educação consciente, ela não vem desse lugar de não ter birras, de se comportar bem. Não,
né? É de eu entender o meu filho, por que ele está tendo essa birra, o que está acontecendo ali. Qual emoção? Exato. A gente chega na birra, é os 5 minutos finais do filme. O que aconteceu antes? Né? Qual a necessidade dele não foi atendida? E aí, Dani, qual é minha que não foi atendida? Porque nesse dia da birra pode ser que eu esteja completamente cansada, pode ser que eu não dormi, eu tô com fome, eu tô exausta, eu não consigo lidar com a explosão emocional dele. Sim. Que muitas vezes está atrelada ao meu estado emocional também. Né? Então, assim, entra esse julgamento da sociedade e, assim, um olhar para nós também, né, Dani? Porque para olhar também para quando isso acontece ao nosso redor, né? Porque o primeiro passo é julgar, e julgar a mãe. Quem é a mãe dessa criança? Sim. Né? E daí muitos comentários na internet, principalmente, e também os olhares pessoais, né? Na minha época não era assim, isso é falta de laço. Primeira coisa. Se fosse meu, eu já tinha levado uma chinelada, né? A gente ouve isso. E assim, funciona. A criança vai parar na hora ali de orar, porque ela paralisou, não porque ela entendeu. E aí o vínculo principal que ela teria com essa mãe, com esse cuidador principal, se rompeu. E eu tenho que falar isso, sabe, Dani? Essa crítica. Porque a violência para a criança, ela ainda é vista como uma educação. Né? Mas troca a criança por uma mulher, por um idoso, né? É inadmissível, mas para a criança ainda é educação e a gente tem que falar cada vez mais sobre isso. E a gente normaliza, né? Exatamente. Porque é com a criança. Então, assim, é um tema que ainda é delicado, não deveria ser, porque é lei, é crime bater em criança. Sim, né? sim. E assim, e a gente vê repertórios acontecendo assim. A questão do animal que aconteceu, né, obviamente muito triste, mas se fosse um outro, não é dada tanta importância para a criança, sabe, Dani? Eu, enquanto educadora parental, eu tenho que trazer essa voz, porque eu sempre falo nos meus atendimentos para as mães que chegam lá, eu tô aqui para tornar a tua maternidade mais leve, mas eu tô aqui para trazer a perspectiva do teu filho, seja ele criança ou adolescente, eu vou dar voz a ele. Sim, ai, tão importante isso. E assim, na prática, né? Daqui a pouco tem mães nos ouvindo e certamente se identificando, né? Porque a gente tá todo dia querendo fazer melhor. E como tu falaste antes também, a gente tem aí uma informação excessiva, né? E é impressionante, assim. Eu sigo muitos perfis de maternidade, muitos perfis. E cada um fala coisas diferentes a respeito da mesma pauta, né? Então, tu vai lá, não, mas isso aqui fez sentido. Daqui a pouco tu olha, tá falando pra fazer outra coisa. E não, ele tem que te obedecer. Não, mas ele não vai te obedecer e daí tu tem que fazer... E aí acaba que tudo isso a gente se sente culpada, né? A primeira coisa, culpada, porque assim... Tu não tô fazendo certo, eu não tô acertando, e daí, daqui a pouco, essa criança daqui a pouco vai estar com 10 anos, vai estar batendo em mim. A minha mãe é uma que fala isso, é um clássico das avós, inclusive, né? As avós que me perdoem aí, mas normalmente vem dela, essa criança vai bater em ti daqui a pouco. Como que a gente faz com essa palavrinha aí, com essas 5 letrinhas chamada culpa, que é tão pequena e tão difícil, assim, tão pesada. Ela vem, né, Dani, e dói no corpo, muito, né, quando acontece fisicamente. Assim, e o que a gente faz? A gente se acolhe e entende que a gente não é perfeita, né? Não é simples, não é fácil, mas é o caminho possível, né? A culpa, ela vem quando a gente não tem escolha, né? Porque quando a gente tem escolha, a culpa não precisa vir, né? Porque, assim, eu tô escolhendo educar o meu filho conscientemente, sem gritar, sem bater, sem castigar, sem ameaçar, mas eu vou deslizar. Por quê? Porque a minha memória é essa, né? Da educação tradicional, da educação mais violenta, né? Então, assim, é olhar para aquilo ali, errei com meu filho, o que eu faço? Eu peço desculpa imediatamente. Mas às vezes é difícil pedir desculpa porque ninguém me pedia desculpa. E aí, se eu pedir desculpa pro meu filho, eu vou estar cedendo pro meu filho. Não, eu vou estar mostrando, né, o quão humano eu sou, que eu erro também. E ter muito claro, né, Dani, que eu desculpar o meu filho pela minha ação não quer dizer que eu estou passando a mão na cabeça do comportamento errado que ele fez. Não é isso. As pessoas confundem muito a educação consciente com a permissividade, né? A permissividade é eu deixar meu filho fazer o que ele quiser. E não é isso que a educação consciente vem nos dizer. É dizer, tu agiu errado, e isso que você... Atirei um brinquedo na parede, né? A gente não faz isso. Eu entendo que tu tá com raiva e isso não é legal, né? Então, é dessa consciência e também entender que tem dias que eu vou dar um grito pra ele porque eu tô exausta. Sim. Não joga
porcaria do brinquedo nessa parede. E desculpa porque eu tô irritadíssima hoje e não tem nada a ver contigo. Já na hora, nomear. Aí o nomear, que eu acho que é uma coisa assim importante, por vezes eu me esqueço, sabe? Porque eu lembro de me desculpar, sento, ai, sua mãe não foi legal contigo. Eu fiz isso por isso, né? Não vamos brigar, a gente se ama, né? A gente é uma família, vem de trás toda, né? Mas o nomear, eu acho que é uma coisa importante, né? Porque eles não sabem, de fato, o que tá acontecendo. Como assim que tu nunca grita e agora tu tá aí gritando, maluca? Né? Porque, de fato, tem dias que a gente tá muito... Eu li outro dia uma coisa que abriu, assim, pra mim. É mais difícil do que controlar o outro, controlar a si mesmo. Totalmente. Né? E eu acho que vem muito ao encontro da maternidade. Porque antes de tu querer mesmo controlar aquela criança ali no ápice da birra... O mais difícil é tu segurar lá, pegar o chinelo, segurar o grito, segurar, né, uma medida extrema ali com aquela criança. Não é pra assim, ó, se tá sendo fácil, não tá certo, né? Alguma coisa tá errado. Alguma coisa tá, exatamente. O que exige hoje, né? Essa criação dos filhos exige muito mais energia emocional do que no passado, né? E eu acho que é importante a gente falar, um pouco a gente já falou, mas falar para os pais da nossa geração, enfim. Porque ainda assim, com muita informação, ainda a gente vê que tem muita coisa acontecendo, né? Que às vezes uma coisinha ali podia ser mais fácil. E eu olho, às vezes, né, a maternidade dos outros, eu olho, mas se fizesse isso aqui, me dá até vontade de dar pitaco, sabe? Digo, faz de tal jeito, né? Tu vai ver, funcionou pra mim. Mas eu me seguro, não vou me meter na maternidade alheia, né? Mas o que tu entende, assim, ó, da questão da educação do passado, enfim, de como a gente foi educado e que está nos exigindo mais energia? Claro, essa criança hoje é uma criança diferente também, né? Mas até para os pais entenderem, assim, não, tu foi criado assim, né? A gente não tinha direito de falar. Hoje as crianças têm voz e merecem e precisam ter voz. Queria que tu falasse um pouquinho para esses pais, para a criança desses pais. E é desafiador, Dani. Né? Sim. Por que é desafiador? Porque muitos ainda estão olhando para essa criação no sentido que eu não posso trair o que como meus pais me criaram, né? Então, assim, meus pais eram o melhor que podiam para mim, porque eles tiveram vidas sofridas. E eu sou quem eu sou hoje graças aos meus pais. Então, às vezes, fazer essa quebra de padrão é muito difícil. Porque eles ainda acreditam que eles se tornaram o sujeito que eles são hoje graças à educação que eles tiveram. E eu não estou desmerecendo ninguém. Tem verdade nisso, né? Mas também tem a questão emocional que muitas pessoas ainda não conseguem ver. O quanto, né, são ansiosos, estressados, depressão, doenças autoimunes. Tantas coisas que hoje a ciência vem nos mostrar que vem desse emocional lá atrás. Né? Então, assim, falar para esses pais que ainda acham que educar tradicionalmente é o modo correto, o que eu posso dizer para eles é que eles estão fazendo o melhor que eles podem para os filhos deles, porque senão eu vou entrar aqui num lugar de julgamento também que não me cabe, porque cada um tá na sua história. E o movimento, ele acontece aos pouquinhos, sabe, Dani? Como que eu começo esse movimento? Não querendo ser melhor, mas educando as minhas filhas dessa maneira, e as minhas próprias filhas vão fazendo esse movimento dentro da sociedade, sabe? Então é um trabalho de formiguinha para quem está disposto a ouvir, sabe, Dani? Porque senão acaba sendo um ataque. Sim, é verdade. E aí a gente vai entrar também numa seara de performance, que eu quero falar contigo na volta do intervalo. Fiquem aí, a gente vai fazer uma pausa rápida, agora são 13h24. A gente sempre tem o apoio de Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Irá Gastronomia, Clínica Com, Splash Piscina Santo Ângelo e Tenondé Parque Hotel. A gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Grinks Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Grinks Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @GrinksCafé. Somos feitos de diferentes pessoas com o mesmo objetivo:
construir um mundo melhor. É por isso que nas assembleias a gente se reúne, compartilha, decide. Sempre juntos para construir uma sociedade mais próspera para todos. Participe das Assembleias 2026 do Sicredi. Acesse o site e saiba mais. Assembleias 2026. Transformação a gente faz junto. No coração de Santo Ângelo, o Irar Gastronomia convida você a viver experiências únicas à mesa. Jantares especiais toda semana, rodízio de pizzas de terça a sábado e um espaço encantador, perfeito para celebrar momentos inesquecíveis, como mini weddings, aniversários e batizados. Irá Gastronomia, onde cada detalhe é pensado para despertar memórias e sabores. Eu sou o Capitão Ceboso. Adoro quando você joga óleo de cozinha usado na pia. Eu grudo nos canos, faço aquela crosta gosmenta, entupo tudo e ainda sujo rios e praias. Continua assim que eu fico cada vez mais forte. Calma aí, Capitão Ceboso. Óleo de cozinha usado se guarda em garrafa PET e se leva a um ponto de coleta. É esgoto funcionando e meio ambiente protegido. Nesse verão, todos juntos com a Corsã contra os vilões do esgoto. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Mas, vivente, fevereiro chegou e o verão tá indo embora mais rápido que a cuia na roda do mate. Se tu não garantiu a tua piscina Splash ainda, agora é a hora. As últimas semanas de calor estão aí, hein? E a Splash tem qualidade IG, atendimento exclusivo e 4 unidades prontas para te receber na região. Não perde tempo, che. Compra agora mesmo a tua piscina e aproveita o ano todo, che. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h29, a gente está de volta aqui no Cafezinho. Hoje falando sobre educação, parentalidade e saúde emocional com a Gláucia Vieira, educadora parental, com apoio de Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Irá Gastronomia, Clínica Com, Splash Piscina Santo Ângelo e Tenondé Parque Hotel. Gláucia, a gente falava antes de ir pro intervalo a respeito desse risco, né, que a gente tem aí de tornar a educação uma performance, né? Porque a gente olha muita informação, quer acertar e acaba tendo que performar. Qual o risco de buscar essa performance? E é por isso que a gente tá tão cansado. Fantástica essa pergunta, né, Dani? E entra num lugar assim, se eu performo demais, eu quebro o vínculo, né, com o meu filho. Porque assim, eu não tô ali pra ele, pra melhorar minha relação. Eu tô ali pra performar mais um checklist que eu consigo. Eu sou essa mãe, mas por dentro eu posso estar quebrada, né? E aí, essa quebra somatiza nesse cansaço extremo, né? E então, esse cansaço, essa sobreposições e camadas, é tudo que eu tenho que fazer. Essa mãe funcional, que ela quer dar conta, que ela tá ali querendo dar o melhor pro filho, muitas vezes ela não se permite sentir. Muitas vezes ela não permite se extrapolar nessa raiva. Logicamente que não dirigida ao filho, mas aonde que vai essa raiva? Aonde que vai esse acúmulo de funções que ela tem, sabe, Dani? E então, essa mãe funcional, que quer ser a melhor mãe, ela acaba ficando cansada. E aí a gente não culpa, mas entra a educação consciente está trazendo um peso a mais para as mães, mas não é um checklist a mais
que a maternidade não resolveu abraçar, mas com todo esse conhecimento, eu acabo querendo fazer tudo isso porque eu acho que faz muito sentido. Mas aí eu acabo não olhando para mim. E essa performance, né, Dani, aí tem grupo de mães da escola, tem amigas, tem tudo, tem as mídias sociais, e elas estão falando a verdade do que realmente acontece, né? A gente tem que estar vigiando o tempo todo, né? Porque é bastante difícil. Tu sabe que outro dia eu tava numa situação, enfim, lá em casa. Foi um dia bem desafiador, assim, sabe? Um dia que o Bernardo tava, assim, típico geminiano. E aí, dada a situação, eu larguei tudo, fui pro banheiro, chorei um pouco lá, gritei na toalha. Isso é uma técnica que eu vou deixar aqui pras mães, tá? O gritar na toalha vale muito, assim. Eu vou lá, dou uns gritos, assim, só... Dou uma aliviada e passou, tá? Aí dei uma... Eu até acho que eu falei aqui outro dia, o dia que eu cheguei aqui, não, hoje foi o dia que eu gritei na toalha. E aí me aliviei e voltei. E daí voltei já mais tranquila e tal. E ele, onde é que você tava? Eu disse, eu tava no banheiro, com a cara toda vermelha. Mas, porque tem um momento que a gente explode mesmo, né? Que a gente não consegue mais. E aí, nesse momento, não adianta também continuar tentando, né, Gláucia? E Dani, muito lindo isso que tu traz. O que tu fez? Tu se regulou, né? Tu se regulou para vir junto do Bernardo para ajudar ele a se regular, né? Porque a criança, ela não tem capacidade de se regular sozinha, ela não consegue. Cabe ao adulto regular ela. Mas como esse adulto vai regular ela se ele está explodindo? Sim, né? Sim. É impossível, né? Então, o que eu trago para a prática, Dani, e aí a gente precisa ampliar bastante o olhar, que a gente se relaciona com amigos, com parceiros, colegas de trabalho, mas com os nossos filhos, às vezes a gente está pisando em ovos, né? A gente quer fazer diferente, mas eu não posso ir por aqui. E aí acaba que não é natural e não é verdadeiro. E os nossos filhos precisam da nossa verdade, de quem a gente é, como a gente é. Porque no momento que a gente passa a ser quem a gente é, fica mais leve, porque eu não tenho que dar conta, né? Sim. Significa que eu vou sair gritando, brigando, espancando a criança? Não. Mas eu vou estar sendo verdadeira como eu senti, né? Nesse momento que tu foi pro banheiro lá, que tu se regulou, a mãe vai explodir, eu tô com muita raiva, com licença que eu vou lá no banheiro gritar na toalha, ou grita na toalha na frente dele, porque quando ele tiver com raiva, ele vai aprender a gritar na toalha. É quem tu é, Dani. E às vezes a gente não quer, porque não pode, porque não sei. Não, a verdade, ela sempre vai organizar. Essa é uma frase muito boa, Gláucia. A verdade, ela sempre vai organizar. E é difícil mesmo a gente encarar. E é bem isso que tu falou, e vem ao encontro da performance que a gente estava falando antes, né? A gente está todo tempo achando que consegue alcançar altos níveis de performance e não precisa. E aí tu fala muito em vínculo, né? E eu quero saber do cérebro. O que acontece no cérebro da criança quando ela responde ao vínculo e essa segurança emocional? Porque fala bastante de neurociência também, eu tenho lido bastante a respeito disso e aconselho as pessoas a estudarem neuroeducação, neurociência, porque responde muita coisa e facilita muito a vida depois que a gente entende cientificamente o que acontece na nossa cabeça. E como que o cérebro responde a essa questão da segurança emocional e ao vínculo? Quando tu trouxe isso, eu automaticamente, assim, sabe, eu sinto... Eu transbordo, sabe, Dani? Porque é maravilhoso se as pessoas tivessem acesso a isso, né? O que acontece quando a criança ela vai pro oposto disso, para ser mais fácil de explicar? Uma criança que ela tá num ambiente que gritam, que batem, ela tá sempre em alerta, né? E quando ela tá em alerta, o nosso cérebro, ele é raptado pela amígdala, né? É como assim, o meu cérebro pensante, ele tá sequestrado, né? Então, fica só a emoção, né? Porque a emoção ali, ou eu vou lutar, ou eu vou fugir, ou eu vou paralisar. Eu não consigo pensar, né? E aí, quando a gente vem ao oposto disso, uma criança que ela é acolhida, uma criança que ela recebe esse vínculo, o cérebro dela não fica ameaçado. E quando ele está ameaçado, eu estou recebendo doses de cortisol, né? Adrenalina, e tudo isso, excesso é prejudicial para um cérebro infantil que está em formação, né? Então, quando eu venho com esse vínculo, eu venho com essa ocitocina, com esse amor, a criança calma, né? Porque assim, ela tá tendo uma explosão emocional, ela tá tendo um comportamento difícil, e eu olho para ela e ela se sente vista,
né? Porque, poxa, minha mãe me entende. Olha o poder disso. E a gente não precisa ser só mãe. Quando a gente conversa com alguém que nos entende e não nos julga, é maravilhoso. Imagina tu viver num ambiente saudável assim, né? As pessoas podem fazer essa projeção, só que a gente tem muito medo de que dá errado. A gente tem muito medo de dar esse vínculo e acontecer alguma coisa lá na frente, como o meu filho vai me bater, vai faltar limite. Não, sabe, Dani? E a nossa sociedade, ela é tão adoecida que ela acredita que o amor faz mal. Verdade. Ai, que triste essa constatação, mas é verdade, que parece que daí o limite vai findar, que ele não vai acontecer, e daqui a pouco a coisa extrapolou. E aí tu falou de uma coisa muito legal, que é essa coisa da conversa, né? Do quanto que é legal conversar com pessoas que nos acolhem, que nos entendem, e por vezes a gente esquece mesmo de fazer isso com o nosso filho, né? A comunicação, ela é mais importante ou tão importante quanto a técnica na educação? Sim, e para além disso, né, Dani, é o nosso sentir. Porque as crianças, elas estão conectadas com a gente, os nossos filhos, através do nosso sentir. Porque se eu falar com meu filho, ai, filho, cuidado, e por dentro eu tô assim, ó, querendo esganar a criança, ele vai sentir que eu quero esganar ele. Não é a palavra doce, é o que eu tô sentindo. Então, se eu falo com ele verdadeiramente, ó, eu tô cansada, hoje o dia foi difícil pra mãe, tu não tem nada a ver com isso, mas a mãe não consegue te tratar com o respeito que eu gostaria de tratar, né? E eu entendo que tu tá cansado, e daí vai estar dando a birra, vai estar acontecendo ali, mas eu vou entender, Dani, que eu tô cansada, e nesse momento, talvez eu não vou precisar completar aquela rotina de todo dia. Eu vou fazer do jeito que dá, pra mim não extrapolar com meu filho, porque é preferível que ele durma sem jantar, sem tomar banho, fique a mais na tela, do que eu grite e acabe brigando, eu me desorganizando, entende? É essa ampliada do olhar, que eu não quero ser perfeita, eu quero estar ali com meu filho. Eu acho que é exatamente isso, né? Essa performance que a gente busca dessa perfeição acaba nos atrapalhando demais, assim. Eu vou te dizer que eu tenho um perfil um tanto quanto controlador. Nem dá pra reparar. Mas isso me acompanha desde sempre, assim, sabe? Profissionalmente falando, e eu acabei que trouxe isso pra minha vida pessoal em vários aspectos. E o Bernardo, na verdade, ele veio pra me tirar desse lugar de controle, sabe? Porque com a Rebeca foi bem diferente, coitadinha. A Rebeca era super controlada por planilhas, inclusive. E, ai, coitadinha. E o Bernardo, ele me trouxe, né, me tirou desse lugar de controle. Parece que foi Deus dizendo, olha só, querida, você não controla nada, tá? Vamos relaxar? E assim, como que eu faço? Como que a gente faz para fortalecer, né, esse vínculo, né, no meio dessa nossa rotina, dessa rotina real, dessa rotina imperfeita, né, desse descontrole que vai acontecer, porque ainda assim eu preciso, de alguma forma, me manter ali presente, consciente, né, mas por vezes vai ser aquele dia que não vai, né, não vai ter janta, não vai... E é muito interessante isso, Dani, porque a gente tá procurando o que eu posso fazer para estar ali com meu filho, né? Como que eu crio esse tempo de qualidade? Como que eu estou com ele no meio desse caos todo, né? E é sendo verdadeira, porque assim, ó, a vida tá acontecendo o tempo inteiro. Não existe uma pausa agora, eu vou pausar para ficar com meu filho aqui. Não, tá tudo acontecendo. Como que eu crio esse vínculo com ele? Naquele momento que a gente tá no meio da louça, no meio do caos, no meio de tudo, e ele fala, mãe, me ajuda aqui com isso aqui. Aí eu paro 5 minutos, atendo ele e faço aquilo. 5 minutos, né? Não precisa ser muito. Né? Eu encho o potinho dele na hora que ele me pediu atenção ali. E pode ser que eu não consiga. E aí eu sendo filho, ó, a mãe não consegue, tô terminando aqui, ó, vem aqui pertinho da mãe que a mãe tá terminando aqui. Tu entende? Daí não é assim uma fórmula, é natural. Só que as pessoas, elas trouxeram, como eu falei antes, essa performance, esse checklist e tornaram isso tudo muito difícil. Porque se eu encaixo isso dentro da minha verdade, da minha rotina, do que eu trago na minha vida, fica mais leve. E a parentalidade consciente é para trazer leveza. É isso que eu falo com as mães dentro do meu processo da mandala, para ter isso. Só que claro que às vezes sozinha falta essa sustentação, mas quando a gente tá com outras pessoas nos orientando, dirigindo isso, fica mais leve, tipo, nossa, eu posso sentir, eu me permito ter raiva. Sim,
Sim. Eu acho que tu tava falando e eu tava me colocando, né, nesse, porque dentro desse meu perfil, mas de controle, enfim, né, o meu dia ele fica muito, de tal horário eu vou fazer tal coisa, de tal horário eu vou fazer tal coisa, este horário aqui é a hora que ele chega, então esse aqui vai ser dedicado a ele, é neste horário que a gente vai brincar, que a gente vai fazer o que. Agora, se não acontecer depois, eu já tenho que fazer minhas coisas, daí já não é mais. Tá aí, guria. E Dani, é aí que eu tô errando. E Dani, é maravilhoso trazer isso, porque olha só, a perspectiva tua, né? Eu controlei tudo e esse é o horário que eu vou estar com ele. E quem diz que nesse horário ele vai estar disponível pra ti? Porque ele tá chegando numa escola que é um ambiente completamente estressor pra ele. E aí ele não vai estar aberto pro brincar, pro vínculo. Ele vai estar aberto quando ele te chama. Sim. E aí, só que a gente cria na nossa cabeça que eu tenho que parar o mundo pra brincar com meu filho. Não. Sim. Eu tô ali, eu posso estar lavando a louça, deixa eu trazer aqui, ó. Nossa, ó, a mãe vai molhar aqui com a mão molhada. Natural, sabe, Sim. Dani? Sem assim. Tu vê que, olha só, a minha perspectiva é bem isso, né? Não, a minha forma de estar presente, agora eu vou estar presente. Então, das 18 às 19 eu vou estar presente. E na verdade, às vezes nem está, porque eu já tô pensando, pô, tá acabando o tempo e agora eu tenho que fazer eu vou fazer tal coisa, tem que que cuidar da janta. E eu nem completei o resto daqui. Pronto. E aí, é a não Dani. e aí não tem vínculo, não tem momento de qualidade. E às vezes não, até tem, né? Porque brincou e tal, mas daí chegou perto do final do tempo. Aí agora vamos guardando. Não, mas eu quero brincar mais. Não, mas agora eu tenho que fazer outra coisa. Então, assim, a gente acaba tornando essa rotina muitas vezes pesada também. Exato. E aí entra de novo a performance. Não, mas ele precisa dormir esse horário, porque se ele passar desse horário... Pronto. Mais uma vez sou eu e claro que, né, a criança, ela precisa dessa rotina. Mas quando eu tô leve, a rotina de dormir se torna muito mais leve. Vai acontecer. Agora tá indo muito rápido, são 13h43, a gente vai fazer a nossa segunda pausa aqui no Cafezinho Missioneiro, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Irá Gastronomia, Clínica Com, Splash, Piscina Santo Ângelo e Tenondé Parque Hotel. A gente já volta. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Quer aproveitar as melhores taxas para realizar seus planos? Com o autocrédito do Sicredi, você usa seu veículo como garantia e tem acesso a recursos com condições especiais. A contratação é rápida, sem burocracia e com liberdade para aplicar do jeito que você precisa. Fale com seu gerente. Sicredi é ter com quem contar. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Greens Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Greens Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. No coração de Santo Ângelo, o Irá Gastronomia convida você a viver experiências únicas à mesa. Jantares especiais toda semana, rodízio de pizzas de terça a sábado e um espaço encantador, perfeito para celebrar momentos inesquecíveis, como mini weddings, aniversários e batizados. Irá Gastronomia, onde cada detalhe é pensado para despertar memórias e sabores. Eu sou o Doutor Veneno. Adoro quando você joga remédio vencido no vaso ou na pia. Cada comprimido é uma dose a mais de veneno na água, nos rios, nos peixes. Eu espalho contaminação por todo lado. Chega, Doutor Veneno. Remédio vencido não se joga no vaso nem na pia. A gente leva a uma farmácia ou ponto de coleta. Vamos cuidar da água e do meio ambiente. Nesse verão, todos juntos com a Corsã contra os vilões do esgoto. Mas, vivente, fevereiro chegou e o verão tá indo embora mais rápido que a cuia na roda do mate. Se tu não garantiu a tua piscina Splash ainda, agora é a hora. As últimas semanas de calor estão aí, hein? E a Splash tem qualidade a
atendimento exclusivo e 4 unidades prontas para te receber na região. Não perde tempo, che. Compra agora mesmo a tua piscina e aproveita o ano todo, che. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h48, a gente está de volta aqui com o nosso café da tarde, falando sobre educação que acolhe, orienta e transforma, sempre com o apoio de Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Irá Gastronomia, Clínica Com, Splash Piscina Santo Ângelo e Tenondé Parque Hotel. A gente segue agora na nossa conversa, Glaucia, sobre culpas, limites e caminhos possíveis, né? Pra gente finalizar o nosso cafezinho de hoje. Tem como a gente diferenciar responsabilidade de culpa na parentalidade? Né? Até onde vai o que é minha responsabilidade, tenho que fazer, e né, aquilo que eu fiz porque eu tinha que fazer, ou aquilo, e daí acaba que algumas outras coisas talvez eu não devesse fazer e acabo me sentindo culpada por conta daquilo que eu fiz. Talvez, Dani, para ficar mais fácil de entender, eu gosto de usar muito esse exemplo, o que é negociável e o que é inegociável, né? Então, assim, quando é inegociável, eu vou precisar ser firme com meu filho e ele pode chorar, ele pode ter birra, ele pode argumentar e deve argumentar e eu vou me manter firme. Isso é ter responsabilidade, né? E eu preciso sustentar esse não, porque vai afetar diretamente a vida dele. Sim. Né? E aquilo que é negociável, aí eu acho que a culpa vem um pouquinho ali, porque, poxa, eu poderia ter feito diferente. Né? Eu poderia ter talvez flexibilizado ali e eu acabei sendo muito rígida, ou o outro extremo da permissividade. Então, aí vem essa culpa, quando é algo que eu posso negociar ou é algo que eu extrapolei sem necessidade. Então, eu acho que fica mais fácil de tentar entender o que é esse limite. Não é limite, né? Mas é essa responsabilidade dessa culpa. E a culpa, ela vai vir, né, Dani? Ela vai vir porque, às vezes, é o meu sentir. Eu não tô bem, eu não tô legal. E eu vi que eu acabei descontando no meu filho. Geralmente, a culpa vem desse lugar de desorganização, né? Por isso, é tão importante a gente olhar para nós. Porque quanto mais a gente olha para nós, menos a culpa toma conta. Sim. E aí, assim, a gente vai para um lugar, assim, da possibilidade de educar com empatia, né? Sempre. Sim. Mas sem perder o limite, né? Sem deixar que se extrapole isso, né? Agora, é difícil, né? Eu tô falando aqui, mas eu tô pensando em mim. Eu tô sempre pensando em mim, né? Trazendo pra minha realidade. Mas sabe, Dani, a gente se torna mãe, a gente cria todos esses medos e a gente esquece que a gente também foi criança, a gente esquece que a gente também foi adolescente, né? Eu me lembro da minha infância com tanta facilidade, assim, né? Porque às vezes a gente bloqueia muitas lembranças nossas, né? Porque assim, a gente acha que os nossos filhos, se a gente não dá um limite rígido ou olhar para aquilo ali, eles vão se tornar delinquentes, né? Claro, exagerando no exemplo, mas se a gente, o limite, ele vem desse processo de amor também, né? Eu sou essa margem. E aí, quando a gente cria isso na infância, quando eles chegam na adolescência, que é natural do adolescente querer explorar tudo, mas ele lembra dessa margem, ele lembra que ele tem esse vínculo, que ele tem para onde voltar enquanto família, sabe? Às vezes danifica muito no abstrato as minhas falas, porque é muito de um lugar de sentir, né? Sim. Mas aí eu volto para aquela frase:
quando que o amor demais ele vai estragar? Aí as pessoas confundem muito com passar a mão na cabeça e eu deixo meu filho fazer o que ele quer. Não, daí é 880 também, né? Também não... E o que tu entende, os pais e as mães, assim, podem deixar de exigir de si mesmos, assim? O que a gente pode tirar um pouco de carga para ser mais leve, como tu falaste antes, assim, até dentro do que tu me deu de dica no intervalo. Sabe, Dani, é olhar para nossa rotina. Qual que é a tua rotina? O que cabe dentro da tua rotina? A vida com teu filho, ela precisa vir num lugar de leveza também. E a gente coloca muitas camadas ali, eu preciso estar nesse checklist, porque se eu não fizer janta agora, depois eu não vou conseguir, o que acontece depois disso? Porque o que é mais importante nessa relação toda? Né? E a gente, assim, às vezes tá muito cansada, a gente não vai conseguir. E aí, Dani, a gente abre mais uma aba. O quanto que a gente consegue delegar para o outro e aceitar que o outro também faça alguma coisa que não seja tão boa quanto a nossa, dentro de uma família, digamos assim, que tenham mais participantes, né? Então, eu digo, para deixar mais leve, olha para a tua história e olha o que cabe dentro da tua rotina. Não se exija tanto, né? Não exija tanto do teu filho. O que realmente é importante? Que ele saiba guardar todos os brinquedos ou que ele tenha esse vínculo contigo, essa conexão? Sim. É uma parentalidade possível, né? E não a ideal, certo? Totalmente. É o que eu vou conseguir dar conta daquilo ali. E assim, quando a gente traz, aí tu falou do outro, né? A gente tá falando, né, a gente traz para uma questão familiar, no mínimo 2 pessoas. Sim. Né, ali fazendo, claro que a gente sabe da realidade de mãe solo, enfim, sim. Né, pelo amor de Deus, não me interpretem mal, mas trazendo para um contexto familiar com 2 pessoas ali no mínimo responsáveis. Eu digo isso porque por muito tempo eu fui essa mãe que achava que só eu podia fazer, que eu ia fazer bem feito. Por muitas vezes eu não deixei o pai do meu filho ser pai dele, tá? Mas não, me dá o que eu faço. Não deixa que eu faço. Não, eu vou terminar e eu te dou prontinho, enfim. Depois, né? Ai, tô muito cansada. Óbvio que tu tá cansada, minha filha. Tu não deixa ninguém fazer nada. Porque eu sou muito controladora. E aí, onde que tu entende, como que tu entende, na verdade, que é o papel da escola, da comunidade, nesse contexto de educação consciente? Aí é um buraco bem mais embaixo, né, Dani? Porque, assim, ainda as escolas estão voltadas para a hierarquia, para a disciplina, né? Eu vejo um movimento muito raso ainda nessa questão do acolhimento, porque assim, é usado muitas palavras bonitas, feito muitas palestras, mas no dia a dia lá dentro da escola, muitas vezes não é o que acontece. E eu estou usando o meu recorte aqui com as minhas filhas, né? Mas existe já um movimento. E um movimento que eu vejo muito grande hoje em dia é na educação infantil. A educação infantil está muito acolhedora. Verdade. É lindo de ver, realmente. Ali funciona na prática. Mas quando a gente começa a chegar no ensino fundamental ali, já não... Numa adolescência. Nada quase, né? E é tudo voltado para performance. E quando eu olho para performance, eu não olho para o vínculo. Sim, sim. E aí, ainda trazendo nessa coisa do dividir, né? Tenho a grata possibilidade de ter um companheiro que aos poucos a gente vem crescendo juntos, né? Nessa questão do educar. E por vezes a gente faz essa troca, né? Quando ele vê que eu já não tô mais dando conta, ele vem, ele não vai descansar, ou, né? Deixa que eu vou tentar, enfim, a gente faz essa troca. E a gente falou muito do nosso papel materno, mas falamos pouco do papel paterno, né? O que tu entende? Porque é tão diferente o conviver, tão diferente o vínculo. É muito diferente, nossa, né, Dani? Assim, e como que a gente encaixa isso na parentalidade? E aí é um olhar ampliado, porque cada um vai ter sua realidade, e aqui é uma realidade bem delicada entre famílias, parceiros, né? Mas eu olho assim, o quanto a gente deixa soltar enquanto mãe, como tu falou, para eles também exercerem aquela parentalidade. Mas, acima de tudo, olhar para essa criança e para esse adolescente, eles que devem ser respeitados. Porque, às vezes, dentro desse vínculo, às vezes a gente olha pro adulto, respeita tua mãe, respeita o teu pai.
e a gente acaba não olhando para essa criança e para esse adolescente ali, né? Eu quis falar isso, Dani, porque às vezes, assim, os nossos filhos extrapolam uma emoção muito forte ali, acabam brigando com a gente, e aí vem o outro cuidador, não fala assim com a tua mãe, né? Mas qual que é o contexto que ele tá falando assim com a mãe? Porque talvez ele esteja se sentindo injustiçado. E aí, quando eu olho para esse outro adulto, a criança fica sozinha ali, o meu filho fica sozinho. 2 contra 1. Sabe? Então, assim, é um lugar realmente, assim, de olhar com esse acolhimento, com essa amorosidade para todos. Às vezes eu falo isso, não parece que eu sou uma hippie falando, sabe? Mas, assim... Não te vejo, sabe? Mas funciona. Eu não tô falando isso porque eu acho. É o que a ciência nos traz, sabe? A comunicação não violenta traz isso também, né? Então, esse papel do outro ali é também deixar ele estar presente ali, que muitas vezes a gente não deixa, e muitas vezes, assim... Ai, Dani, é um assunto, assim, que daria um cafezinho inteiro, porque falta muito também, né? Eu levanto bastante essa bandeira, assim, da mulher, do cansaço, dessa sobrecarga, né? E o quanto, assim, os homens ainda estão, né? Eu falo assim, tu trouxe o exemplo, né, do Mário, né? O Hector, ele é um pai super funcional, né? E eu falo assim, o Hector, nossa, é nota 1000, mas ele tá ali na base. Sim. Mas a base é o topo para a sociedade. Sim. Vai dar outro cafezinho mesmo. Já vamos marcar. A gente tá quase chegando no final e eu queria que tu encerrasse com uma mensagem aí para quem tá, assim como a gente, buscando essa educação com mais amor, com mais afeto, com mais vínculo, com mais presença, mas também se sente cansado, assim como eu. Deixa pra gente essa mensagem, então. Eu já falei várias vezes que vou repetir. Se olhem com amorosidade, se acolham, né? Porque às vezes a gente não vai ter ninguém pra descansar, pra chorar, pra desabafar. Então se abracem, sabe? Gritem na toalha, como tu falou, né, Dani? Vão pro banheiro, escutem uma música, caminhem, o que faz bem pra ti, né? E principalmente olhem pro filho como uma pessoa que tá ali também carente dessa necessidade, carente desse vínculo, né? E principalmente para deixar uma coisa mais prática, o que eu posso abrir mão? E se eu abrir mão, o que vai acontecer? Pouco não vai acabar o mundo, né? Não, e assim, e olhem para esses filhos de vocês, como vocês gostariam de ser sido tratados lá na infância, lá na adolescência. Eu acho que isso é uma base muito grande como referência. Perfeito. Glaucia, é sempre um prazer conversar contigo. Demais. Adoro conversar contigo. Obrigada pela tua presença, pela tua sensibilidade, pelas tuas palavras, essa clareza dessa conversa tão boa. Obrigada. Educar é um ato de amor, mas também de humanidade. E ninguém deveria precisar se esgotar para cuidar bem. Obrigada a você também que esteve com a gente e sempre com o apoio de Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Irá Gastronomia, Clínica Com, Splash Piscina Santo Ângelo e Tenondé Parque Hotel. Amanhã tem mais Cafezinho Missioneiro. Um beijo no coração, cuide de você e cuide também de quem te ama. Até amanhã.